Quero cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical e estaremos orando a Deus, pedindo a Deus que nos dê um estudo abençoado na graça de Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, louvado seja e engrandecido teu grande nome, Deus. Muito obrigada, Senhor, por este momento, onde agora, Senhor, vamos aprender mais um pouco da tua palavra. Senhor, abençoa o professor, dá a ele, Senhor, sabedoria do alto, e, Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, com mais conhecimento sobre tu, Senhor. Eu te agradeço nesta hora, em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus juntamente com os amados irmãos, um hino bem conhecido, curtinho por causa da hora, para dar tempo de degustar o entendimento das Escrituras Sagradas. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Glória a Jesus. Convido os irmãos que se colocam de pé. Nós estaremos fazendo a leitura da lição de hoje, a lição de número 5. Confesso aos irmãos que eu não tive tempo de ir à CPAD no decorrer dessa semana, mas eu coloquei no grupo da igreja o texto que vai ser lido. Alguém que não tiver, como a minha irmã, tá? Compartilha com ela, por favor. Quem tiver com o celular aí. O texto extraído das Escrituras Sagradas para a meditação está no livro de Números, desde o versículo 1, Números 11,
do versículo 1 até o 7. E depois Números 12, do 1 até o versículo 8. Ok? O título da lição diz assim: Montim em família, a igreja. Montim em família. Texto áureo: Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Filipenses 2,14. Textuário. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Verdade prática: das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. Amém. Verdade prática. Das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. O texto bíblico em classe, extraídos das Escrituras Sagradas para a meditação, é Números 11, de 1 a 7 e Números 12, de 1 a 8. A leitura será alternada, responsiva, obedecendo os pontos vírgulos, sinais de expressões, para que tenhamos um bom entendimento do que o texto quer nos dizer. E aconteceu que, deixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos cocos, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de ortélio. Número 12, 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, e por causa da mulher Cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher Cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, todos. Boca a boca falo com ele, e de vista não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Amém. Vitória, ora aqui, por favor. Amado Deus, querido Pai,
Senhor, obrigada, Senhor, por nos conduzir à tua casa, Senhor. Senhor, peço que abençoe a lição de hoje, que seja abençoada, Pai, para que nos dê sabedoria, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar, pastor Antônio Batista. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor. Fazendo rapidamente a chamada. Pastora Givaneide, pastora Rosângela, Maria Vitória, Eu. João, Opa, não. Preciosa, Presente. pastor Daniel, bom, nessa lição nós vamos estudar sobre motim em família. O que é um motim? Revolta. Motim é uma revolta, exatamente. Ou seja, num grupo social, num grupo, seja lá de familiar, num grupo de estudantes, num grupo de trabalho, num quartel ou qualquer outra instituição, quando as pessoas se revoltam, quando as pessoas se insurgem contra a liderança, isso é um motim. Nos tempos antigos, os motins no exército e principalmente na marinha, eles eram punidos. Eles eram punidos, no caso da marinha, com a morte. Ou seja, o elemento era colocado na prancha e era empurrado ao mar, em alto mar. Era assim que era punido o motim. E no caso dos exércitos, o motim era punido com o fuzilamento. Mas, aqui, na situação em questão, é um motim em família, em que Deus está próximo, está às vistas de Deus. E Deus então age segundo o seu próprio entendimento, ou seja, o entendimento de Deus, que é diferente do entendimento do homem. Moisés, Miriam e Arão eram irmãos, eram filhos de Joquebede. E a lição de hoje, ela nos chama a atenção, ou seja, ela nos traz como contribuição o ensinamento para nos alertar que nós devemos evitar qualquer tipo de contenda familiar, seja ela na família carnal, ou seja, família de sangue, né? Ou seja, na nossa família, como também na família cristã. E nas outras famílias a que nós fizermos parte, ou seja, nos outros grupos, por extensão, nos outros grupos a que nós fizermos parte. Se nós fazemos parte de um grupo estudantil, nós temos que procurar agir em harmonia com as pessoas que fazem parte, com a liderança daquele grupo. Se nós estamos no trabalho, nós também temos que agir de forma harmônica com essas pessoas. E em todos os lugares onde nós fizermos parte de um grupo, na sociedade, na vizinhança, ou seja, em qualquer grupo
social que nós pertencermos, nós devemos buscar nos entender, ou seja, buscarmos viver harmonicamente, conviver harmonicamente. E o motim, ele se expressa de que forma? Pela desobediência, ou seja, atos explícitos de desobediência, de murmuração, de incitação à contenda e coisas desse tipo. É o que nós vemos aqui na leitura que acabamos de fazer, em Números de 1 a 7 e Números de 12, do capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Fala exatamente sobre isso. E qual era a primeira queixa do povo? E vejam bem, a toda rebelião, a toda revolta, há sempre um líder, há sempre alguém por trás para insuflar, para incendiar, para colocar lenha na fogueira, para que aquela coisa se inflame e crie proporções a desestabilizar a liderança. Amém? A primeira queixa: o povo saiu, foi liberto do Egito, saiu do Sinai, ou seja, da região do Sinai, da região do Egito, das circunvizinhanças do Egito, onde havia campos de cultivo, né? Havia produção de grãos, havia água em quantidade, e de repente se viram, ao atravessar o Mar Vermelho, se depararam com o deserto, a caminhada pelo deserto, rumo à terra prometida. E aí, nós sabemos perfeitamente que viver no deserto, conviver no deserto é difícil. Um calor abrasador durante o dia e um frio terrível durante a noite. As temperaturas no deserto vão até 60, 70 graus à sombra, e à noite a temperatura cai abruptamente para 50 graus abaixo de zero. Então é essa a condição de vida no deserto. Mas Deus, aprove a Deus cuidar do seu povo. O que Deus fez? Deus colocou uma coluna de fogo à frente do povo para aquecê-los durante a noite, para que eles pudessem suportar aquela friaca terrível de 50 graus negativos. E durante o dia, quando o sol se tornava abrasador, com temperaturas de 50 a 70 graus, ele colocou nuvem, uma nuvem que amenizava aquele calor escaldante do deserto. Mas nem assim o povo se deu por satisfeito. Começou a colocar no coração, ou seja, fomentar no coração, porque muitas vezes as pessoas não gostam de algo, mas ao invés de orarem, de pedirem a Deus, e aí eu já falo nos dias de hoje, de pedirem a Deus paciência e condições de suportar aquele momento difícil, não. Elas começam a se inquietar e a inquietar os outros que estão à sua volta. É assim que começa o motim, é assim que começa a revolta, é assim que começa a confusão. E começaram a murmurar entre eles. Só que, evidentemente, mais à frente nós vamos ver, Miriam e Arão foram ou seja, emprestaram seus ouvidos a essa murmuração. O povo começou a murmurar. E essa murmuração entristeceu não só a Moisés, como também a Deus. E Deus, evidente, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus operou um juízo de fogo
E esse fogo atingiu aqueles que estavam lá no final, ou seja, no finalzinho das tendas, no finalzinho do arraial, e os consumiu. E aí, quando isso ocorreu, eles tremeram na base, ou seja, ficaram assustados. Esse local, como a própria Bíblia relata, passou a se chamar, quer dizer, se chamou Taberá, que significa queimar. Mas vocês pensam que a coisa parou por aí? Não. Eles pediram a Moisés que intercedesse, através de Arão e Miriam, intercedesse para que a ira de Deus se aplacasse. E aí Deus cessou com fogo. Mas eles não se deram por satisfeitos. Eles continuaram a fomentar murmurações, fomentar discórdia, fomentar contenda. E começaram a reclamar agora, não da situação propriamente do calor, mas começaram a murmurar contra o maná. O maná, todos sabem que era o alimento que Deus mandava todas as manhãs para que provesse alimento para o povo. E vocês sabem que boca a boca, o diz-me-diz, ele se alastra rapidamente, igual o álcool no fogo. Ou seja, você joga, algo está pegando fogo, você joga álcool, a coisa inflama, a coisa se alastra. Só que, ao fazer isso, ou seja, a começar a murmurar e reclamar do maná, eles se esqueceram de todas as benesses que receberam, todas as graças que receberam. Ou seja, eles viviam no Egito, tudo bem, tinham alimentos em abundância, mas eles eram escravos. Eles passavam por situação humilhante de escravidão. E se esqueceram de tudo isso, se esqueceram da passagem pelo Mar Vermelho, em que o mar se abriu para que eles passassem a pé enxuto, e depois o mar se fechasse e exterminasse os egípcios. Esqueceram de tudo isso e continuaram murmurando, esquecendo das boas coisas vivenciadas, como, por exemplo, a provisão de água potável. Ou seja, quando eles chegaram em Mara, as águas eram amargas. Deus transformou as águas em água doce, água potável, para que eles pudessem beber. Então tudo isso eles foram esquecendo e continuaram murmurando. Aí vem a terceira queixa, que está em Números 12, 1. Números 12, 1. A queixa foi contra. A queixa agora foi em referência à mulher que Moisés tomou como esposa, que era uma cuxita. Cuxita, ela não era hebreia, ela era descendente da família de Cã, filho de Noé. Era filha de Jetro, o nome dela era Zípora. Ele tomou Zípora por esposa. E aí, tanto Arão como Miriam começaram a questionar, ou seja, criar problema pela escolha de Moisés. E eles assim faziam porque eles eram irmãos mais velhos que Moisés. E por serem irmãos mais velhos, eles se julgavam, ou seja, se julgavam provavelmente com direitos a ter, até posso dizer sem sombra de dúvida, que eles questionavam a liderança de Moisés. Eles achavam que por serem mais velhos eles deveriam ter ascendência. Mas acontece que Moisés foi escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu. Não foi Moisés que se ofereceu. Foi Deus que escolheu. E quando Deus escolhe, quando Deus abre uma porta, quando Deus levanta alguém, é aquela pessoa que ele escolheu. E acabou. Não adianta questionar. Amém?
aí eles começaram a questionar e vamos dizer assim, a pleitear que houvesse o compartilhamento daquela liderança, ou seja, eles julgavam, por serem irmãos mais velhos, que eles teriam o direito de mandar em conjunto, ou seja, de liderar em conjunto e questionar a liderança de Moisés. E aí questionaram, como diz aqui a palavra, questionaram: poxa, o Senhor falou somente com Moisés? Aí nesse momento dá para também denotar que criou-se no coração, ou seja, nasceu no coração de Miriam e de Arão até um espírito de inveja, ou seja, uma inveja. Às vezes, muitas vezes a pessoa diz: eu tenho uma inveja santa. Ninguém tem inveja santa, não existe inveja santa. Inveja é inveja e acabou. Só que esse sentimento de inveja, esse sentimento de despeito, esse sentimento de, vamos dizer assim, de se insurgir contra a liderança, é um sentimento corrosivo, é algo que vai consumindo o coração da pessoa. E quando se instala no centro de uma família, traz consequências às vezes trágicas. E nós vemos em exemplos por aí afora, e até no meio cristão, que a inveja, ela provoca sérios problemas. E não era para que isso existisse, porque Miriam era profetisa, Arão era sumo sacerdote, quer dizer, cada um tinha sua posição, tinha sua colocação, e Moisés era o líder. Quer dizer, eles na realidade, eles dividiam ali aquele trabalho, ou seja, aquele ministério todo, ele era gerido por 3 pessoas. Tinha um sumo sacerdote, tinha a profetisa e tinha o líder. Então, eles deveriam achar que aquela posição bastava, mas não, eles queriam mais. Eles queriam interferir. Ou seja, provavelmente haveria um certo sentimento de ciúme, de despeito, vamos dizer assim, né? E com isso, sem, talvez, ou proposital, ou às vezes até sem querer, as pessoas à volta, ou seja, o povo, começou a perceber. E aí começaram a se juntar a eles, e eles, ao invés de tentarem apaziguar os ânimos, eles insuflaram, ou seja, aquela história, quando começa a abrir fervura na água, que a gente bota algo para ferver, começa a borbulhar pelos cantos da panela, ou seja, começa a abrir fervura, e você quer que continue aquela coisa ali, aquilo que você está colocando para ferver, continuar sendo aquecido, você bota água fria, para que baixe a fervura. Mas não, o que eles faziam? Eles botavam mais lenha na fogueira, botavam mais lenha no fogo, para que aquilo ali fervesse, borbulhasse mais. Foi isso que eles fizeram. Bom, quando na realidade a função deles era de apaziguar, de equilibrar os ânimos, era de pacificar a situação. Era, como se diz, ao invés de colocar um algodão entre os cristais, o que eles faziam? Eles colocavam combustível naquela fogueira. E finalmente aqui, no terceiro momento, falamos sobre os motivos da insatisfação e da rebelião de Miriam e Arão. Falamos sobre Moisés. Moisés era um homem humilde, era um homem manso de coração. E quanto mais eles se insurgiam contra Moisés, em contrapartida, o que Moisés fazia? Moisés orava por eles. Moisés não revidava, Moisés não contra-atacava, Moisés não contendia com eles. Mas eles ali, o tempo todo, incitando o povo contra Moisés.
Com relação à mansidão e à humildade de Moisés, quem pode ler aí Mateus 5:5? Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Disse Jesus no sermão do monte, ou seja, que os mansos herdarão a terra. Quem pode ler Mateus 5:9? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então Moisés também era um pacificador, era alguém que estava ali para pacificar. Não estava com espírito de contenda, mas sim com espírito de pacificação, de tranquilizar as pessoas. Mas Miriam e Arão estavam ali para provocar tumulto, revolta. E nós vemos que a humanidade, ela sempre, e faz parte do nosso DNA, está na condição carnal nossa, pecaminosa, a revolta. O povo sempre teve revolta, sempre criou problema, nunca está satisfeito com nada, porque é próprio do ser humano, nunca está satisfeito com nada, e aí ele se insurge contra as autoridades, se insurge contra as lideranças. Hoje eu estava rapidamente fazendo uma leitura sobre a história do Brasil e vi algo que a gente de vez em quando abre aí, liga a televisão pela manhã e vê essa confusão no BRT, essa confusão de transporte, e a gente fica como que surpreso, né? Mas nós não temos que ficar surpreso, porque isso sempre existiu no Brasil. Se nós rememorarmos, buscarmos na nossa história, lá pelos idos de 1890, mais ou menos, quando o meio de transporte era o bonde puxado a burro, houve a revolta. Nós vemos aí essa confusão do BRT, as pessoas se debatendo, brigando por causa de entrar no ônibus e vem a polícia e tal, aquela confusão toda. Depois nós vemos essa confusão que está nas barcas pelo preço da passagem, quando tem aumento da passagem de trem também. Então essas coisas sempre existiram no mundo, e estou falando aqui de Brasil. Em 1890, acho que se eu não me engano, 1893, teve a revolta do vintém. O que foi a revolta do vintém? O governo aumentou o preço da passagem do bonde em 20 mil réis, não, 20 vinténs, né? Que era uma moeda pequenininha que existia na época, que não era um grande valor, não. Mas aí tinha um jornalista chamado Lopes Trovão, ele começou a incitar a população e criou uma revolta que começou aqui no campo de São Cristóvão e culminou com o grande levante que houve aqui na Praça Tiradentes, em que a população se juntou, virou os bondes, sangrou os burros a facão e bateu nos motorneiros, ou seja, aqueles que dirigiam o bonde. E aí veio o exército, chamado pela polícia, e dispersou a multidão a tiros e morreu aí um bocado de gente. Aí passa-se um século e pouco, nós estamos aí vendo o BRT, as pessoas se degladiando, se batendo, se matando, um empurrando o outro, um cai do BRT e morre, o outro é atropelado e por aí vai. Vemos as confusões com as barcas, vemos as confusões nos trens. Gente, o povo sempre teve esse espírito de revolta, esse espírito
né? Principalmente quando surge alguém para colocar lenha na fogueira. Ou seja, surge alguém que não tem espírito de pacificador, mas tem espírito de contenda. Então isso sempre existiu no mundo, desde aquela época. E pior de tudo, entre irmãos, que é o que a lição quer nos mostrar. Na família. É uma contenda na família. E é o que nós devemos, como cristãos, lutar para que isso não se desenvolva, não cresça em nossas famílias. Seja na nossa família secular, né? Na nossa família sanguínea, né? Como também na família cristã, na família da igreja. Tá? Eu deixo o fardo da liderança para o pastor prosseguir. Meus irmãos, mais uma vez, Pai do Senhor a todos, nós estamos diante de uma lição que fala sobre montim em família. Como já foi muito bem explicado, o que é montim, trata-se de uma rebelião contra uma liderança. Sedição também, né? Sedição também, né? Oi? Sedição também é revolta, né? Eu não tenho Sedição. É sinônimo. nome. Mas nós temos que analisar os dois lados da moeda. Não se trata de um questionamento por conta de leis erradas, ok? Porque nós sabemos muito bem que o sistema democrático, ele dá o direito de questionar alguma coisa, o seu livre direito de expressão por conta de alguma insatisfação. Okay? Mas, no caso do que nós estamos estudando, tá? Trata-se de lei de Deus. Essa lei, ela nunca falha. Luan, ainda não chegou. Tá bom. A lei de Deus, ela nunca falha. Nunca falha. Portanto, aquilo que Deus instituiu, o que Deus fez, o que Deus criou, o que Deus ordenou, está ordenado, está dito. Ele falou, está falado. Mas existe entre o povo aqueles que não querem se dar a sensibilidade de procurar entender, sentir, analisar, vivenciar, ter um compreendimento completo de Deus. E muitas das vezes, ou na verdade na maioria das vezes, essas pessoas entre o povo vão de contra aquilo que Deus está falando. Deus, nós podemos ver isso claramente nos nossos dias atuais. O exemplo trata-se do princípio. Não é de hoje, já vem de muito tempo que ideias, ideologias
elas procuram dar um outro sentido ao princípio deixado por Deus. Mas que essas ideologias que surgem e que vêm com muita ciência, com muito entendimento e com bastante conteúdo, esses entendimentos eles não conseguem atingir a percepção que nós temos do que verdadeiramente somos, ou daquilo que verdadeiramente é. Eu não sei se os irmãos estão me compreendendo, mas eu preciso falar dessa maneira. E aí, pensa e analisa, que você vai entender. Tá? Nós já estamos aí com a lei que daqui a pouco não teremos mais nem a live aqui. Tá? Já está quase que aprovado isso definitivamente. Mas vamos prosseguir. Então, meus irmãos, entre o povo tem aqueles que não têm essa sensibilidade, ou não querem se deixar compreender aquilo que verdadeiramente Deus, o Criador, deixou para nós obedecer a lei de Deus. Ponto. Vamos entender o porquê tudo isso aconteceu na família de Moisés. Foi falado aqui que eles estavam no Egito. Por que estão no Egito? Por conta do José. de um outro problema em família que nós falamos na lição anterior. Ok? Houve um outro problema em família. Uma inveja criada ali por conta até da vestimenta de José, filho de preferência, enfim. E por conta dessa confusão que houve ali, o povo que é de Canaã foi parar no Egito. Eles perderam a terra deles, perderam tudo que eles tinham por conta de defender aquilo que eles queriam e não aceitar aquilo que Deus queria para eles. Foram parar no Egito. Agora, lá no Egito, eles não foram escravizados durante 450 anos. Nós precisamos entender isso. Durante 400 anos, eles viveram muito bem, comeram muito bem, eram bem tratados, porque os faraós... Oi? Porque os faraós, eles conheciam a história de José. Agora, quando morre 4 faraós, se não me falha a memória, que entra o outro, eu esqueci até o nome dele, eles se esqueceu da história. Ou não quis dar, não quis dar crédito àquele entendimento ali e resolveu escravizar o povo. Aí começa a escravidão. Agora eles têm 50 anos sendo escravizados, literalmente. Aí começa o clamor. Nós temos que começar a analisar as coisas por aí. Muitas das vezes, nós estamos muito bem na nossa vida material, da nossa vida física. As coisas vêm tudo tranquilo, ao ponto que nós acabamos gostando de ficar nesse mundo, no Egito.
É bom, eu estou sendo bem tratado aqui. Pelo menos não, né? Eu tenho... Hã? Pelo menos bom, né? Mas em troca ela tem que fazer trabalho escravo. A gente chega lá. Você tem casa, carro, apartamento, um ar-condicionado maravilhoso, um sofazão daquele que engole. Então, o dom que Deus nos deu de viver faz com que a gente goste dessa vida. O que, na verdade, deveríamos odiá-la. Pois pecamos no jardim do Éden, herdamos todas as maleficências do pecado e sabemos, por entendimento, que o final da história será a morte. E que nós não nascemos para morrer, e sim para viver abundantemente. Ok? Agora eles estão no Egito, vivendo bem. Aí começa a escravidão. Começou a escravidão, eles começam agora a se voltar a Deus e a clamar a Deus que os liberte da escravidão. E agora Deus ouve eles. Então, nós temos aqui uma outra análise a fazer. Enquanto estava tudo bem, eu não preciso orar. Enquanto a coisa está indo maravilhosamente bem, para que culto? Para que igreja? Para que dobrar o meu joelho? Eu almocei hoje, a minha janta já está lá me esperando, tenho dinheiro na conta que dá para eu comer, beber e fartar durante muitos dias. Não tem problema, está tudo maravilhoso, legal. Então agora, Deus permite que a história de José se acabe ali e o povo começa a sofrer. José aqui, ele é tipológico. É uma tipologia de Deus para o seu povo. Deus um dia sonhou um sonho para todos nós, assim como ele sonhou um sonho para José. José entendeu, viveu os sonhos de Deus. Nós não entendemos, não vivemos os sonhos de Deus, queremos viver os nossos sonhos. Morre ali a história de José, ou seja, eu não viver os sonhos de Deus matou na minha vida todos os planos que Deus planejou para mim. Então começa o quê? A escravidão. Aí o povo começa a clamar a Deus. Ah, nos liberta, estamos sofrendo, pai, coisa e tal, aquela coisa toda. Então Deus levanta um libertador, Moisés. E agora Moisés, ele vai ter todo aquele trabalho de libertar o povo da escravidão do Egito. Nesse processo de libertação, inicia-se na retirada do Egito até a passagem do Mar Vermelho. Ok? Ali envia até as 10 pragas. Tá? Deus entra com a sua mão poderosa diante de Faraó, sendo que nós não temos tempo para falar sobre o Deus Faraó, tá? Porque ali havia a guerra dos deuses, uma guerra de deuses. Então, para analisar isso, precisa de no mínimo 1 hora só falando desses deuses ali. Então nós não vamos entrar nesse ponto. Faraó se julgava um deus. Então, agora ele vai ficar sabendo que o Deus de Moisés é mais poderoso do que ele. Por isso ele pergunta para Moisés: qual o nome do
seu Deus. Por quê? Todas as vezes, a lei dos deuses ali era o seguinte: se um Deus soubesse o nome do outro Deus, ele tomava para si os poderes daquele Deus. E aí, só você estudar sobre a guerra dos deuses, você vai entender isso que eu estou falando. Ponto. Aí Deus manda dizer para Moisés, para Faraó, diz a ele que eu sou. É o único na face desta terra que pode dizer que é. Ninguém mais. Nenhum judeu na face desta terra diz a palavra eu sou. Ou sou eu. Não, ele não diz. Nunca. Eles podem inventar outros códigos de falar e te responder, mas ele nunca diz eu vou, eu sou, não, sou eu. Essa palavra eles não usam. Eles não usam, de forma alguma. Ah, tá, pode deixar que eu faço. Não, eles não usam. Porque tudo que eu fizer é Deus que faz por mim. Se eu existo, é porque Deus é na minha vida. Entendeu? Se eu estou aqui, é porque Deus me deu essa oportunidade de estar aqui. Então eu não posso dizer. Aí eu perguntei uma vez para o pastor Naim, o senhor vai estar lá amanhã? Ele, se Deus quiser, estarei. Aí eu aprendi. Toda vez que você pode reparar nas mensagens que eu mando, às vezes, se Deus quiser, estaremos no culto hoje. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu farei. E quando eu estou falando com uma pessoa que não é cristã, aí ele pergunta, e aí, dá para você fazer? Sim. Aí eu penso comigo, se Deus quiser. Entendeu? Para não ter que misturar a religiosidade com um assunto paralelo. Então, meus irmãos, é se Deus quiser, porque Ele é, em todos os momentos. Prosseguindo, Deus levanta Moisés, Moisés tira o povo do Egito, e ao passar pelas águas, aí começa a nossa aula, né? Escola Bíblica Dominical. Quando nós estamos diante de estar no estado de libertos por Deus, nós não podemos nos lembrar do passado, não podemos nos voltar aos desejos do Egito. Por isso, o pecado da murmuração é considerado como o pecado da feitiçaria. Feitiçaria. Fazia até. Cuidado para não abrir a boca para murmurar. Cuidado, porque é o mesmo pecado. Então vamos lá. Não dá tempo. Parar aqui rapidinho. Reclamação 1, reclamação 2, reclamação 3. Tudo isso foi falado já, se vocês prestaram atenção. Ok? Nós temos aqui a reclamação 1, Egito. A reclamação 2, Maná. A reclamação 3, tá? Ela foi voltada direto ao ministério de Moisés. Tá? Foi voltada direto ao ministério de Moisés. Deixa eu ver qual a palavra que eu posso empregar aqui, porque eu não gostei da forma que a lição foi colocada nesse ponto. Eles reclamaram do profeta. Não falou Deus. O texto ele vai falar que eles reclamaram do quê? Não falou Deus a ti e não pode falar também a nós? Não. Aí você já está querendo se meter numa instituição espiritual, o qual Deus instituiu para a sua igreja.
agora reclamou do Egito. Tá? Eles sentiram saudade das coisas. Vou botar aqui para você entender para ser mais. Do mundo. Eu estou na igreja, passei pelas águas, fui batizado, decidi, sepultei o velho homem, mas eu estou aqui pensando nas coisas lá do mundo, na bebida, nas drogas, na prostituição, na sensualidade, me ajuda aí, nas coisas do pecado, nas coisas lá de fora, de onde eu estava, lá no Egito. A carne ali, que eles começam a reclamar, nós tínhamos carne lá para comer, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo, tinha vinho, tinha bebida, tinha o molho, porro, aquela palavra porro ali, eles estão falando do alho porro, alho poró. Eles gostavam daquilo. Tínhamos molho porro, alho poró, para temperar a comida, porque o judeu não comia comida. Era natural. Não tinha esse porquê. Depois é que eles vieram desenvolver na ciência da agricultura, devido a tantos ataques que eles tiveram, tá, na hora da cega, da colheita, e aí eles tiveram que desenvolver um método de trabalhar com os grãos. Aí foi necessário cozer a comida e temperar. Então eles vieram trazendo de outros costumes, a cada cativeiro, a cada guerra, a cada circunstância ruim que eles passaram, tá, na vida deles, eles traziam experiências de fora, de outros povos, para dentro do seu povo. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Nós não podemos nos afastar de Deus para que as circunstâncias ruins se aproxime de nós. Ah, pastor, peraí, então não vou ter? Não, peraí. A palavra de Deus ela é bem clara. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a teu tempo, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te livrar e te guardar em todos os seus caminhos. Ele vai te livrar, ele vai te guardar, ele vai estar. A palavra dele é fiel e verdadeira e não tem como a gente contradizer isso. Agora, existe provação, mas é porque você vai receber uma vitória muito maior. Peraí, meu amigo, peraí. E essas provações são em casos específicos. Você entende que você está passando por aquela situação. Você entende, você tem esse entendimento. Você sabe o porquê você está naquele vale, naquela prova, naquela dificuldade. É porque existe objetivos maiores, existe vitória que vai chegar na tua vida, dada por Deus. Agora, quando eu me afasto de Deus, me afasto do concerto que fiz com Deus, estou diante de uma decisão, né? Eu decidi a minha vida para Deus, eu me batizei, eu me entreguei a Ele, eu disse eu sou dele, Ele é meu, mas convivo naturalmente com o pecado. O que há? Consequentemente, as consequências do pecado virão sobre a tua vida. E era isso que acontecia com o povo de Israel. Então eles vinham sofrendo. Eu vou pular para a gente entender. Primeiro, murmuração, né? Foi porque eles sentiram saudade. Quando eles olharam que eles estavam no deserto, saiu da vida de pecado, saiu da escravidão do Egito, passou pelas águas, passou pelo batismo, entra a doutrina. Agora não vai ser mais como lá no Egito. Se lá no Egito, o costume de lá era usar um tipo de vestimento,
eles se pintavam, mudavam a sua fisionomia, eles mudam. Peraí, agora aqui será diferente. Está entendendo? Mexeu com o costume. Ah, se lá comia muita carne, cuidado com a carne, cuidado. Nós procuramos controlar esse negócio de carne lá em casa. Tá? É uma coisa bem mínima com relação ao... Quando come muita carne, é certo. Passa mal, é certo. Isso aí é fato. Porque o original do nosso organismo, que Deus nos criou, nos fez, é comer verduras, frutas e legumes. Isso é o original. Original. Nunca tira do seu prato o verde, são as verduras, as frutas e os legumes. Nunca tira do seu prato. Nunca tira. Nunca tira. Você pode conversar com qualquer cientista, especialista na saúde humana, que ele vai te dizer: o único ser adulto que bebe leite é o ser humano. Está errado, eu não posso. Alguma coisa vai dar errado. Então nós temos que ver o que é originário para nós. Entendeu? E se voltar aquilo, para ter uma saúde melhor. Né? Bom, prosseguimos. Queriam comer as coisas do Egito. Aí Deus, aí murmurou aqui. Aí vem aqui a murmuração. Murmurou. Aí Deus envia o Maná. Quando caiu o maná, aí eles olharam assim, aí disseram o quê? Quem sabe? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A palavra maná significa o que é isso? O que é isso? É maná. Maná é o que é isso? Aí comeu maná. Mas não tem carne? Eu quero carne. Murmurou de novo. Aí vem outra vez a murmuração. Aí Deus enviou as cordonizes. Tá? Eu estou pulando tudo aqui porque o tempo realmente não dá. Deus enviou as cordonizes para poder... Murmurou de novo. Aqui. Tá. Ó. A punição ali, quem leu a lição foi o quê? Qual foi a punição que eles receberam? Das murmurações desses dois pontos, no 1 e no 2. Fogo. Nós lemos aí o texto. Viraram churrasco. Eles queriam churrasco e viraram churrasco. Morreram queimados. E justamente uma turma, né, eu não estou falando do povo que está aqui não, tá, irmão? O pessoal gosta de chegar e sentar lá atrás. Eu não gosto. Isso é particular meu. Eu sento lá atrás quando eu chego numa igreja que eu vou visitar. Mas o cristão, ele deve estar na frente da batalha. Sentar na frente. Tinha uma turma que estava lá atrás, no final do arraial, que era a turma da fofoca. Cuidado. Cuidado. O pastor está pregando, está ensinando, está falando e está lá. Murmurando. Isso aí não é assim não, não sei o quê, lá em tal lugar, lá. Aqui é assim. Entendeu? Aqui é assim. Tem que ser dessa forma. A turma da fofoca, da murmuração. Aí, como já foi falado aqui, eu não vou voltar atrás, que o disse-me-disse ali é o que vai inflamando. Aí vem vindo, né?
Vai inflamando, vai inflamando, vai inflamando. Aí vira um motim. Se rebelia contra a liderança. Todo o povo. E isso tem uma punição. Morre. Morre. Espiritualmente. Morre. Fica morto por aí. Tentando fazer movimento. Pula daqui, pula dali. Mas está morto. Tu olha assim. Não precisa pular, rodopiar. Não. Estourar a boca do microfone aqui. Quando a pessoa está cheia de Deus, ele abre a boca, ele fala, e todos nós sentimos a presença de Deus na sua fala. Porque verdadeiramente Deus está falando através daquele servo, daquela serva de Deus. Aí vem o terceiro ponto. Se mete no ministério agora. Agora depois de... Para afetar o pastor, foi na mulher dele. Já repararam isso? Acontece assim. Em vários, não é de hoje não. A única que vai ficar lá no ouvido dele é quem? Já que eu não posso chegar lá diretamente, eu vou. Aí falou, essa cuxita aí, ela não é cuxita. Ela não é cuxita. Aonde que vocês me provam que ela é cuxita? Zípora é filha de quem? Quem leu a lição aí? Jetro. Jetro é filho de quem? É descendente, vamos. É descendente de quem? Abraão. Ele é Jetro. Ele é de que cidade? Midian. Ele é um sacerdote. Não é isso? E por que chamaram Zípora de Cuxita? Por quê? Chamaram ela de Cuxita porque confundiram a localidade de onde ela veio. Existia Midian e Mai. Entendeu? Dois lugares diferentes. Um na Etiópia e outro na terra dos midianitas. Então, meus irmãos, houve essa confusão ali. Aí, para ofender ela, chamou ela de Cuxita. Quando começou a buzinar lá, no ouvido dela lá, entendeu? A coisa, Deus ouviu. Deus ouviu. Aí foram para cima de Moisés. Arão e a sua irmã Miriam. Foi para cima de Moisés. Estão lá, reunião, no tabernáculo. Eu estou cortando porque é 7 horas e pouco. Estão lá no tabernáculo e estavam falando acerca de que Deus falava com Moisés e também falava com eles. Não. Não entra nessa onda não. Eu já vi profeta ser envergonhado. Sabia? Pai do Senhor. Já vi profeta ser envergonhado. Porque quando Deus usa alguém entre o corpo docente da igreja, no meio da igreja, um profeta, para tratar algo que ele já revelou ao pastor da igreja. Mas se o pastor for falar, aí até de perseguição com a minha pessoa, até de perseguição. Aí o pastor vai
e ora a Deus. Aí Deus enviou o profeta. Aí o profeta veio e pá! Entendeu? Mas é algo que Deus já revelou. O pastor da igreja, ao anjo da igreja, escreve isso aqui, ó. Eu estou te mandando, João. Você é o portador da carta, tá? Mas escreve isso daqui ao anjo da igreja, ao responsável. Mandou entregar o porteiro? Mandou entregar o faxineiro? Ao zelador? Ao diácono? Ao presbítero? Ao evangelista? Ao vice-presidente? Não. Ao anjo. Ao pastor da igreja. Aí, Moisés, por acaso Deus falou a ti e não fala a nós? Só que eles queriam atribuir entre o povo o quê? Símbolos. Levantaram lá no deserto lá o quê? Um bezerro de ouro. Levantaram um bezerro de ouro. E se deram mal na idolatria deles. Mas não é assim que Deus fala conosco, não. O nosso Deus aqui, ó, aqui não tem cruz, símbolo nenhum. Tem versículo. Quer ler versículo aí? Tem aí. Senhor, meu pastor, nada me faltará, tudo mais. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Está lá em Lucas 11, 28, enfim. Tem aí versículo. Bíblia. Agora, imagem aqui, não tem. Por quê? Você quer ver Deus? Olha Ele aí. Olha com os olhos da fé e contempla Ele diretamente. Deus falava com Moisés face a face, boca a boca. Boca a boca. Aí, eu estava dando aula numa classe, alguém falou assim: ah, pastor, mas Moisés foi Moisés. Eu falei: e qual a diferença de Moisés para você? A questão é que você não quer ser como Moisés. A questão é que você não quer ser como Elias. Porque Elias, ele se colocou numa vida de santidade diante de Deus. Eliseu se colocou, o desejo do coração dele era ter porção dobrada do espírito de Elias. Moisés se santificou tanto ao ponto dele conversar boca a boca com Deus. Quando ele vai santificar o povo, que Deus fala assim, ó: Moisés, esse povo é meu, eu quero falar com o meu povo. Deus quer falar com o seu povo. Aí o povo falou assim: não, Moisés, fala tu com Deus e tu fala para nós. Ou seja, nós preferimos ouvir o que? O homem. Aí desceu o anjo, o Senhor se manifestou, uma nuvem, você não pode ver ele, né? Uma nuvem, chamou Arão, Miriam, e falou assim: quando eu tenho que falar, eu me manifesto diretamente aos profetas. Assim como eu falo com meu servo Moisés, faço. E o que aconteceu com Miriam? Quem não me disse? Teve lepra. Leprosa. Cuidado quando você se levantar para falar contra o ministério da igreja. Quando você se levantar contra qualquer decisão ministerial na igreja. Cuidado quando você se levantar contra o teu pai, contra a tua mãe. Cuidado com isso daí. Porque tem consequências. A consequência que foi o fogo. A consequência que foi fogo. E a consequência que foi a lepra. A consequência foi a lepra, porque se levantou contra
o ministério, aí a coisa fica feia. A coisa fica feia. Não pode. Cuidado. Guarda a tua boca. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Seja tardio Falar. e aptos para ouve a palavra de Deus. E guarda a tua língua. Guarda, porque a língua, ela quer falar. Aí o apóstolo Tiago falou assim, ó, a língua ateia fogo no bosque. Destrói o lindo bosque. Cuidado com a língua. É o menor membro. Pequeno. Se comparar, né? Pequeno membrozinho, pequenininho, mas que faz um estrago, não. Só misericórdia. Cuidado com a língua. Cuidado. Quando a língua for falar, fala para ela que se converte, tá? Primeiro, para orar, para cantar hino, para glorificar o nome do Senhor, porque daqui nós estamos observando. Chega no momento de abrir a boca para glorificar, bem dizer o nome do Senhor, ninguém quer dar glória. Não quer dar glória. O pregador fala uma palavra ali que naquele momento é um momento de glorificação. Aquela palavra selar que tem lá no livro do Salmo, nos cânticos, era o momento que quando eles estavam nos cânticos dos degraus do templo de Salomão, coral cantando, eles paravam a música, paravam o hino, e todo o povo gritava numa só voz, bendito seja Deus para sempre. Todo o povo. Era o momento de glorificar a Deus por ter livrado eles do cativeiro babilônico e trazer eles de volta para Urushalai, Urushalim, ou Yalshalam, Jerusalém. Que a nossa língua, nossa boca, não venha ser instrumento de murmuração, pecado de idolatria, mas que a nossa língua, ela venha glorificar o nome do Senhor. Na igreja, na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, quando vai falar mal daquela, não, cuidado, ela pode se converter por conta da sua atitude e ser uma serva de Deus, um servo de Deus. Cuidado. Cuidado quando for falar mal do teu colega de trabalho. Cuidado. Eu me lembro uma vez, eu era garoto, queria me mostrar para o patrão, aí fui falar mal do meu colega. Falei, porque isso, aquilo outro e tal. Chama ele aqui. A gente chamou ele aqui, eu beijei a porta. Eu aprendi ele para nunca mais. O problema é teu para lá. Se você faz assim, eu faço do meu jeito. Do jeito que é isso aqui. Até hoje, trabalho, empresa, eu faço a minha parte. Quando alguém me pergunta, e fulano, uma vez me chamaram no escritório, mas vem cá, sabe alguma coisa de fulano? Olha, eu estou tão ocupado no meu trabalho que não dá tempo nem de ver o outro. Guarda a língua. Que a língua pode fazer estrago. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Pastor Antônio Batista, faz aqui o questionário e vamos orar para agradecer o estudo da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos cheguem mais cedo para a Escola Bíblica Dominical, porque não dá tempo. É 5h30 o horário. Chega mais tarde, a gente não consegue abordar coisas importantes que tem na lição. Fica apertado, né?
pode ler Gálatas 5, 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém. Então, o motim levantado por Miriam e por Arão tinha como causa principal a inveja à autoridade delegada por Deus a Moisés. Ponto final. Então nós vemos aí as consequências da inveja, do despeito e da incitação ao motim. Incitação, instar, sedição, tudo isso quer dizer a mesma coisa, ou seja, é você usar de meios para insuflar alguma coisa, um motim. Tá? E nós vemos, vez por outra, acontecer isso aqui, ali no trabalho, na igreja, na família. E principalmente na família nós temos que procurar viver em harmonia. Irmão com irmão, pais com os filhos, filhos com pais, ou seja, a família é de onde deve partir o nosso aprendizado para aprender a conviver em grupo, em sociedade, na igreja, no trabalho e por aí vai. Amém? Mas vamos aqui, tem 5 perguntas, eu espero que vocês tenham prestado atenção e consigam responder. A que se refere a palavra motim? Motim. Revolta. Revolta. É uma ação, mas o que vem a ser essa? Como é que funciona essa revolta? É você se opor a uma autoridade. a uma regra, uma autoridade, a ordens emanadas de um órgão, de um líder, ou até uma regra existente. E aí serve para tudo, né? Esse ensinamento aqui serve para todas as nossas atividades. Existe uma regra no seu colégio, que você tem que ir bem uniformizado. Você tem que ir bem uniformizado, em vez de ficar questionando por que tem que ir, não, tem que ir e acabou. Existe uma regra, você não pode estar no período de aula, fora da sala de aula, conversando do lado de fora, etc. Não vamos fazer isso. Existe uma norma que todos, né, o pai e a mãe, estabelecem, tem horário para chegar em casa, vamos dizer assim, tem que escolher um tempo para estudar, tem que se dedicar, tem que fazer seus afazeres domésticos, de contribuição para a família, para as atividades da família. Então vamos fazer. Na igreja é para você ficar sentado, você evitar ficar transitando para lá e para cá. Vamos cumprir. Mas não, o que acontece? Estou dando exemplo. O pastor está pregando, as pessoas estão para lá e para cá, toda hora no banheiro. Tá? Eu nunca vi um povo, principalmente na igreja evangélica, a ter tanto problema de cistite. Devia ser todo mundo encaminhado para UPA. Sede também, beber água toda hora. Passa o dia todo, não bebe água. Chega na igreja e quer consumir a água da caixa d'água toda. Então são essas coisas. São essas coisas. As regras existem para serem cumpridas. Na hora da oração, você chegou na hora da oração, está se orando, aguarda para só entrar na nave da igreja, no salão da igreja, quando terminar a oração. Terminou o culto, está sendo impetrada a bênção, está sendo feita a oração final, não tem que se levantar e sair dispersando as pessoas, não. Espera terminar a oração, espera terminar
o momento da bênção apostólica, da impetração da bênção, aí você se levanta e sai. Então são essas pequenas coisas que nós temos que observar, ou seja, cumprir as regras. E quem não as cumpre está se amotinando, está se levantando contra as normas da igreja. E por aí vai, não vamos nos estender. Vamos à segunda pergunta. Segunda lição: por que Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita? Por ciúmes, invejaram Moisés. Não. Por ser entenderem que ela era descendente de Cão, ou seja, de Cã, filho de... Cã era filho de quem? De Noé. Então eles entenderam que era filho, só que esqueceram. Maria, de qualquer forma, a gente não considera essa pergunta por conta dessa confusão, das duplicidades de Midian e de Maidan, entendeu? Porque existe a confusão de que ele tinha duas mulheres, não é, tá? E que o pai dela era de Midian. E ele não era. E ela não pode ser de Cuxi, Exatamente. uma vez que ela é filha de Jetro. Pois é, tá? Ela era filha de Jetro. O nome dela era Zípora. O que acontece quando o sentimento do ciúme se instala na família? O que acontece, gente? Foi dado aula aqui, todo mundo falou, o pastor falou, eu falei. O que acontece quando se instala o espírito de ciúme, de contenda, de revolta na família? Consequências nada boas. Exatamente, consequências trágicas, consequências ruins. O que a Bíblia declara a respeito de Moisés? Como é que ele era? Como é que era o modo de ser, o caráter dele? Como é que era? Humilde e manso, exatamente. E finalmente, dentre os comportamentos, quais precisamos evitar na família? Ciúme, motim e as obras da carne. Exatamente, o que acabamos de ler da pouco. Afiado hoje. Não, é porque ela leu Gálatas 5. Ah, é? Então, meus irmãos, nós vemos, é até conveniente que depois vocês leiam com mais vagar esses dois capítulos, ou seja, esses dois versículos, ou seja, o capítulo 11 de Números, do 1 ao 7, e depois do capítulo 12, do 1 ao 8, para vocês entenderem melhor, para poder absorver melhor o que aqui foi ensinado. Amém? E Deus abençoe a todos. Podemos ficar de pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus pelo estudo da escola dominical. Os irmãos terão 5 minutos apenas para ir fazer as suas necessidades e voltar. Tá? Oremos. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Pai querido, por este momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Estarmos na tua casa, aprendendo dos teus atos, a tua palavra. Ser conosco, fica conosco, Pai querido. Dá-nos um culto abençoado, é o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, que vive e reina para todos sempre. A igreja diga: Amém. Amém.